Como será o mundo depois do Coronga? Como será o mundo em 10, 15 anos? Como será o mundo daqui a 2.000 anos? A gente não precisa de uma máquina do tempo para saber como é que isso vai acontecer, não. Basta ter a palavra de Deus. Quando a gente tem uma visão do Espírito Santo, ele nos revela através das suas palavras, das suas escrituras, como será esse mundo aqui. Da onde vem o anticristo? Qual é a sua origem? Será que está perto de acabar? Será que está perto do retorno de Jesus? Será que está perto da manifestação do homem, da perdição? Vamos examinar isso e saber o que está acontecendo? O Império Romano será revivido. Vamos lá então na palavra aqui em Mateus, no capítulo 9, do versículo 26 a 27, que fala o seguinte: E depois das 72 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, eles farão uma aliança que durará uma semana, que essa aqui é a representação dos 7 anos da grande tribulação. No meio da semana, que são os 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegou sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, essa parte das escrituras fala da manifestação do anticristo. Lembre-se, olha, que o príncipe que há de vir se refere ao anticristo. Então, existe Jesus e existirá um, que é o filho da perdição, que vai se manifestar. Ele vai dominar o mundo inteiro e ele é o anticristo. Tudo que Cristo era a favor, ele vai ser contra. Ele também é não apenas um homem, mas é aquele que vai fazer a destruição total do mundo e fazer com que o mundo seja escravo dele através do seu sistema. Então, o príncipe que há de vir se refere ao anticristo. E quando a Bíblia se refere aqui a uma semana, como eu falei, a expressão em hebraico aponta para um período de 7 anos, onde cada dia se refere a um ano. Esses 7 anos se contam a partir do momento que o anticristo estabelece um pacto com Israel. Então, essa profecia tem 2 partes. A primeira, que é a das 72 semanas, que já se cumpriu, diz respeito à queda do segundo templo, que são os 70 anos depois de Cristo. O povo do príncipe que destrói a cidade e o santuário, ou seja, o templo. O mesmo que tem uma muralha de pé e que atrai peregrinos do mundo todo. Portanto, está cumprida essa profecia. O templo, ele caiu e ainda está caído. Não é chegado o tempo de reerguer o templo de Deus ainda, certo? Mas, fazendo um paralelo para descobrir assim, o que é o Império Romano? Onde é que está o Império Romano nisso? Qual é o território dele? De onde vai surgir o anticristo? Será que tem como saber? A nossa década atual é a década que ele vai retornar? É agora que Jesus volta? Quando será o arrebatamento da igreja? Então, quando a gente volta para as escrituras aqui, né, a gente percebe algumas coisas interessantes. Porque as pessoas podem dizer que o anticristo vai vir da União Europeia até hoje. Mas quando você olha para a história, o Império Romano também agrupava o norte da África, o Oriente Médio. E também tinha uma parte de onde estava a Turquia. Então, se a gente olha para essa profecia e dissermos que o anticristo virá da região onde está o antigo Império Romano, é uma boa afirmação. Agora, falar que o anticristo vem da Europa, eu não sei. Hoje em dia, com várias informações mais aprofundadas da Bíblia, a gente vê que o Império Romano ele ocupava uma grande extensão ali. Então, não era somente a parte da Europa. O anticristo ele tem vários títulos na Bíblia. Anticristo, que é o nome que o apóstolo João dá a ele, e é o nome que pegou mais outros. Mas há outros aí, né? Por exemplo, 4 vezes na Bíblia, o anticristo é chamado de o Assírio. O Assírio. Eita, peraí, rapidão. Então, de repente, o anticristo pode não ser europeu? Como assim? O Império Romano, ele tomava toda aquela região ali, como eu falei. Tinha muita parte da Europa e outros países ali também no Oriente Médio e tudo. Então, pode existir uma hipótese de que sim, ele pode ser uma espécie de assírio. Porque por 4 vezes o anticristo é chamado de o assírio. Como está lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 20 a 26, que fala aqui, ó. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Aí fala o remanescente que voltará.
fala aqui, versículo 22, que embora seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente voltará. Aí versículo 23 fala que o soberano Senhor dos Exércitos executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles espancam com uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito. E aí esse versículo vai embora. E a gente pode olhar aqui que isso acontece em Isaías 10, 20, 26 e também no 14, do versículo 14 a 27. Que isso aqui é até isso aqui fala do Lúcifer, como ele caiu. Isso aqui é uma analogia simbólica, profética de como Lúcifer caiu. E que fala também dos assírios aí. O diabo falava: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, e irei ao fundo do abismo, fala Deus. Os que olham para você admiram dessa situação e a seu desrespeito ponderam: é esse o homem que fazia a terra tremer? Então vai ter um dia que a gente vai ver o diabo, a gente vai falar: é isso aqui que abalava os reinos? Fez do mundo um deserto? Conquistou a cidade e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? E aqui vai elaborando tudo e você vai ver que isso aqui também é uma referência à Síria. Então aqui, ó, profecia contra a Síria. Então negócio aí então, né? Então esse versículo de Isaías 10, 20, 26 e 14, 27 fala claramente que o povo de Deus receberá livramento dos assírios e que o julgamento desse assírio será para toda a terra. Então a Bíblia fala de assírios e fala especificamente de um assírio. Então a gente pode olhar até aqui, ó, Miqueias no capítulo 5, do versículo 5 ao 6, fala aqui, ó: livramento e destruição. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastoream a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra. Então você vai ver que sempre tem um negócio aí que promete. Então Deus ele promete que em Miqueias o livramento da Síria quando ela vier à nossa terra e ocupar os nossos palácios. Então a parte do mundo que governará a terra durante os últimos dias será o Império Romano renascido. O Império Romano ele vai renascer. Ainda falta isso daí também. Falta o levantamento da construção do Templo de Salomão e ainda falta o Império Romano renascer mais uma vez. Então, quando a gente põe a nossa atenção no livro de Daniel, que, por exemplo, né, quando a gente vai aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 9, né, que fala que a besta que saiu do mar. A besta aqui, nesse contexto, ela possui 10 chifres, semelhantes à estátua que tem 10 dedos em Daniel. A boca profere blasfêmias contra Deus. E a gente pode ver que será dada a autoridade e o poder de fazer guerra à igreja por um período de tempo, que bate muito com as profecias também da grande tribulação. Então, a gente pode ver, sim, a gente pode esperar, sim, perseguição da parte desse império renascido. Mas a própria palavra de Deus nos mostra que isso é temporário e que o livramento para a sua igreja virá. Então, por mais hoje que o mundo esteja bagunçado e que o mundo esteja bem caótico mesmo assim nós temos que perseverar na bondade de Deus para o seu povo. Quando a gente fica em comunhão com o Espírito Santo, a gente reconhece nossos erros, nossos pecados, nossas coisas erradas que a gente faz, sim. Ninguém é perfeito. Mas a gente chega e fala assim: ó Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí você vai reconhecendo. Você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus ele se torna o teu Messias pessoal. E agora você tem uma aliança, um pacto, Deus e você, através do poder do sangue de Jesus. Quando você agora trabalha e opera na filiação espiritual, o Espírito que clama dentro do teu interior: Abba, Pai, Deus ele tem uma preservação especial para a sua vida, sim. Então, por mais que hoje o pau esteja quebrando aí fora, esse negócio de coronga e tudo, esteja realmente um diabo aí com esse negócio porque politizaram muito esse negócio, Deus está com o seu povo. No meio disso tudo, Deus ele tem o melhor para o seu povo. Existirá preservação na casa do justo. Haverá fartura na casa do justo. Haverá abundância e prosperidade no meio do caos na casa do justo. Justo que eu falo homem e mulher, para a família do justo. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar bem ligado com o Espírito Santo. Você está orando na sua casa, pelo menos 1 hora em família? Isso é um negócio que todo dia a gente está fazendo agora aqui em casa. Dedique um momento de oração, você e sua família. Olha, pessoal, todas as 6 da tarde a gente vai estar se reunindo aqui para orar.
Vai orar pelo quê? Faz uma tabela de projetos. Olha, vocês querem ver isso aqui, ó. Tá pedindo por uma casa, um carro, salvação de parente, vocês saindo de dívida. Começa com o altar, conserta o teu altar. Conserta o teu altar. Porque esses dias estão esquisitos. De onde virá o anticristo? Da onde será que irá renascer o Império Romano? Quanto tempo você dá para isso tudo? Você acha que de repente Jesus virá nessa década? Regressará nessa década? Deixe seu comentário abaixo, eu gostaria muito de lhe ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ative o sininho para receber notificações e me fala qual é a sua opinião em relação a isso. Deus fala e ele vive.